Olá, querido público, eu sou Priscila Rato, sou Espala da Osba e eu preparei um recital com peças muito especiais para vocês. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão acompanhando a temporada da Osba aqui pelo YouTube. Antes de começarmos, eu não poderia deixar de agradecer a todos os profissionais que tornam esse trabalho possível neste momento tão difícil da pandemia. Obrigada a toda a equipe da Osba, da produção, da comunicação, equipe de som e imagem. Obrigada a Marcelo Caldi, que já é um parceiro da Osba de vários projetos da orquestra, pelos arranjos e pela ajuda primorosa aqui na gravação desse recital e também por ter aceito tocar comigo. Então vamos começar? Essa viagem no repertório violinístico vai começar com duas das 12 fantasias para violino solo de Telemann. Telemann foi um compositor alemão nascido em 24 de março de 1681. Ele é um compositor do período barroco e também multi-instrumentista. Ele já, no período da infância, ele já demonstrava muita habilidade, um talento muito natural para essa arte, né? E a sua família não o apoiava, mas isso não foi um problema para ele, porque com muito amor e dedicação que ele tinha para a música, ele conseguiu ser um dos maiores compositores do período barroco, com o maior número de composições já escrita na história da música. São 1.700 cantatas, 27 paixões, 17 missas, 9 óperas e várias peças para repertório de violino solo, flauta solo e por aí vai longe. Então eu escolhi duas das fantasias e muito possivelmente alguns de vocês nunca tenham ouvido falar desse compositor, mas com certeza já ouviram falar de Antônio Vivaldi, que foi o compositor daquela peça, uma das peças mais famosas da história da música, que são as 4 estações de Vivaldi. E vocês vão achar uma semelhança ali na música, porque ele tinha muita influência na escrita, a linguagem, né, musical italiana, assim também como a linguagem musical francesa e, claro, a germânica. Então ele era um compositor com essa versatilidade gigantesca. A sonata número 10 é em Ré maior, que é uma das tonalidades que eu mais gosto, que inclusive é a mesma tonalidade do concerto de Tchaikovsky para violino, concerto de Beethoven, concerto de Brahms. Ela é formada por 3 movimentos. E depois da sonata número 10 a gente vai para a sonata número 1, que é em Si bemol maior, e também nesse mesmo formato, né, de 3 movimentos.
Agora vamos para Johann Sebastian Bach, o pai da música, também alemão, nascido em 21 de março de 1685, também no período barroco. Ele foi um compositor, cravista, organista, professor, violinista e ele foi um dos maiores músicos que a gente pode imaginar da história da música. Ele nasceu numa família de longa tradição musical e também, como Telemann, ele já criança já demonstrava essa genialidade, né, na música. E é uma grande inspiração para tantos compositores de séculos depois, né? Eu acho que ele é o DNA da música, porque todos os compositores ali se inspiram muito na música de Bach. Ele era um estudante incansável, sempre em busca de crescer cada vez mais com a sua genialidade. Ele adquiriu um vasto conhecimento da música europeia da sua época e das gerações anteriores. Tocar Bach sempre é um grande desafio, né? Suas obras são de uma riqueza harmônica única e ele é um dos compositores que também, assim como Telemann, mais compôs músicas. E dentre essa imensidade, né, de quantidade de composições, ele compôs, para a sorte dos violinistas, né, esse conjunto de obras que são as sonatas e partitas de Bach. São 3 sonatas e 3 partitas. E Alemã é uma dança, uma das danças mais populares, né, da dança barroca. Uma dança com movimentos suaves e métricos. E originalmente na música, a Allemande se tornou também o primeiro movimento das suítes, como uma introdução da obra. Então a gente vai ouvir a Allemande da partita número 2.
Bom, agora uma surpresa para vocês, uma peça do repertório pianístico. Eu sou violinista, mas eu sempre gostei muito de ouvir peças do repertório pianístico, né? Do clássico ao popular, sempre gostei muito. E eu escolhi duas mazurcas de Chopin, que foi um dos maiores pianistas do século. Revolucionou toda a escola pianística, né? E foi um dos principais compositores do piano. Frédéric Chopin nasceu na Polônia em 1810. Ele nasceu no período romântico. Essas duas mazurcas que eu escolhi fazem parte das 59 mazurcas que Chopin compôs. Né? É uma dança muito festiva e alegre, mas aqui a gente vai ouvir um lado oposto, um lado mais introspectivo, com um sentimento um pouco mais angustiante, um sentimento de conformismo diante as difíceis situações da vida de Chopin, que eu acho que ele demonstra isso de uma forma única, mas também, por mais dolorosa que seja, ela sempre mostra um pouco de esperança, e é o que eu acho que a gente precisa, né? Então a gente vai começar com a mazurca Opus 63, número 2 em Fá menor, e depois, com a participação do Marcelo Caldi na sanfona, a gente vai para a mazurca Opus 17, número 4.
Da Polônia a gente vai para o Brasil e eu escolhi uma compositora brasileira que muitos de vocês certamente conhecem, que é Chiquinha Gonzaga. Foi uma das maiores personalidades da música, que revolucionou todo o cenário musical, e uma mulher muito guerreira, né, que com certeza fez história. Ela nasceu no dia 17 de outubro de 1847. Ela foi uma exímia pianista, compôs a primeira marcha carnavalesca que todo mundo conhece, que é o Abre Alas, e enfim, ela foi muito importante no cenário musical brasileiro. Ela era filha de um marechal do exército com uma escrava alforriada, e ela cresceu com uma educação muito rígida e muito machista, né? Então várias dificuldades ela enfrentou ao longo de sua vida. Eu escolhi aqui o Corta-Jaca, que é uma peça muito famosa. Na verdade o nome é Gaúcho, mais conhecido como Corta-Jaca. Temos aqui um arranjo para violino solo e eu espero muito que vocês tenham gostado desse recital, aguardando ansiosamente para o momento que a gente possa, enfim, no momento certo, retornar aos palcos com o público, mas enquanto isso a gente vai se conectando aqui através do YouTube, sentindo com certeza as vibrações do público, e fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto aqui da OSBA, dos concertos online.